Então vamos lá, pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão, né? Essa questão aqui é a questão 57 da Academia da Força Aérea 2023, então é desse ano, curso de admissão desse ano, né? Então ela basicamente diz o quê? Então seja uma função real definida, f, né? f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12. As raízes de f são números reais, seja sendo a, b e c, né? A, b e c pertencentes a reais. A outra condição é que a é menor que b, que por conseguinte é menor que c. E o e, né, é o famoso número de Euler, tá? Lá do número neperiano. Então temos três condições. Dentre essas condições, ele pergunta para a gente ver as proposições que eu vou mostrar aqui agora, que são verdadeiras ou falsas. E daí a gente vai ver no final qual que é a alternativa correta. Tá ok? Então, só para ficarmos cientes aí do que a questão está pedindo. Então, basicamente aí, a primeira proposição, né? Proposição. Então, log de 1 sobre número de Euler é igual de A, né? Faltou o Azinho aqui. É igual a log de 1 sobre número de Euler de B menos 1, que por consequência é igual a zero, tá? Então, temos a base 1 sobre número de Euler. Temos aqui o número A, né? Que é uma das raízes, e B, uma das raízes, tá? Beleza, coloquei aqui o nosso f de x, né? Nossa função. E vamos ver ali como é que a gente calcularia as raízes. Então, uma das ideias, né? Se o pessoal reparar aqui, a nossa função, nosso f de x, ele termina com o número 12. Existe um teorema, né, que diz justamente que se utilizarmos os divisores, né, tanto do último termo sobre o primeiro termo, a gente vai ter aí prováveis raízes desse polinômio, né? Então, por exemplo, 12 sobre 1 é 12. Então, eu posso botar o 12 aqui e ver se 12 é raiz. Como também, quais são os divisores de 12? Então, temos 2, 3, 6, 4, né? E basicamente são esses, né? Então, vamos começar aí pelo 2. Então, se vocês repararem, 2 ao cubo, 8. 8 mais 3 vezes 2 ao quadrado, quanto dá isso aqui? Dá 12. Então, 8 mais 12, 20. 20 menos 4 vezes 2, 20 menos 8, 12. 12 menos 12 é 0. Então, eu já consigo verificar que uma das raízes é o número 2. Então, aí já fica mais simples, né? Porque se eu fizer uma divisão de polinômios aqui, né, sabendo que uma das raízes é 2, então basta eu dividir esse polinômio por x menos 2, tá? Porque 2 é uma das raízes. Então, fazemos essa divisão de polinômios, né? Vamos lá, x ao quadrado. Então, nessa divisão de polinômios, para relembrar, né? Isso aqui seria uma outra aula, mas aqui eu já estou partindo do princípio de alguns conhecimentos já adquiridos por vocês. Então, aqui, x ao quadrado, ele tem um sinal igual ao número que eu quero subtrair. Confere? Porque ele vai vir para cá com o sinal trocado. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, eu vou pegar, né, e vou deixar ele com o sinal trocado. Tá? Menos 2x vai passar para cá, mais 2x ao quadrado, tá? Menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai cortar. Vamos ter o quê? 5x ao quadrado. Menos 4x. Vou descer o 4x, né?
porque isso aqui a gente vê que são dois termos. Então, para eu subtrair o menos 5x, o que eu faço? Mesmo sinal do que está aqui. Então, seria mais 5x, porque multiplicando por x vai ficar 5x ao quadrado. Passa para cá com sinal trocado, menos 5x ao quadrado. 5x vezes 2 dá 10, menos 10x. Passa para cá, mais 10x, né? Então, isso aqui vai dar 0. 10 com menos 4, 6x menos 12. Então, aqui o que eu vou fazer? Mais 6, vamos ver se vai dar certo. 6 vezes x, menos 6x, vezes menos 12, vai para cá, mais 12. Opa, deu 0. Então, eu posso dizer que, né, f de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6, que multiplica x menos 2, ok? Tá? Agora a gente já tem uma raiz, a gente vai pegar e calcular as raízes dessa função de segundo grau, tá? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Então já entendemos por que f de x é esse valor, né? Fizemos a divisão de polinômios, sabendo uma das raízes, que é 2. Chegamos nessa função do segundo grau. Vamos agora calcular as raízes dessa equação, né? Temos aqui uma equação de segundo grau, então temos duas raízes. E teremos as três raízes do problema. Então, aqui, fazendo soma e produto. Então, a soma é o quê? É menos b sobre a. b é 5, a é 1. Então, vai ficar menos 5 sobre 1, ou seja, a soma é menos 5. E o produto das raízes é c sobre 1. A, né? O a é 1, o c é 6. Então, 6 sobre 1, o produto é 6. Então, é só a gente saber quais as raízes que a soma dá menos 5 e o produto dá 6, tá? Se você calcular aí, a gente vai ter o quê? Que as raízes são menos 2 e menos 3, ok? Beleza? Então, agora a gente já tem, né? Tem as raízes que a gente está procurando, né? É 2, menos 2 e menos 3. Sendo que esse aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Mas por que eu estou falando isso? Lembrem que A menor que B menor que C. Qual que é o menor valor? Opa! Desculpa. Erro, tá? Erro. Perdão. Então, aqui é o contrário, tá? É menos 3, que é menor que menos 2, que é menor que 2. Tá ok? Então, a gente já tem aqui os valores. Então, A menor que B, que é menor que C. Então, o menor valor é o valor de A e o maior valor é o valor de C. Menos 3, menos 2 e 2, tá? Beleza? Então, beleza. Agora dá pra gente saber, né? A gente sabe o valor de A e o valor de B. Então, como eu já falei para vocês, o valor de A é menos 3. E o valor de B é menos 2. Confere? Só para relembrar aqui, ó, tá? Então, considere isso aqui, tá? Fiz errado. Esse aqui é o correto, né? Temos o menor valor, o valor de A, e o maior valor o de C. E o valor, né, intermediário é o de B. Então, o valor de A menos 3, o valor de B menos 2. Então, de posse disso, eu consigo verificar se a primeira proposição ela está correta. Então, pessoal, vamos bater aqui a primeira proposição aqui da questão da AFA, né? Questão 57. Essa aqui é a prova A. Ela diz o seguinte, né? Que o log na base aqui de 1 sobre número de Euler de A é igual a log
na mesma base, né, 1 sobre Euler de b menos 1, e isso é igual a zero. Se você for ver, né, utilizar aqui a substituição, né, porque a gente já encontrou as raízes, né, como já passado anteriormente, e A, que é uma das raízes, é menos 3, e o B é menos 2. Né? Lembrar lá, né, que A, né, menor que B, que é menor que C. Então a gente achou, né, menos 3, menos 2, e C é 2, tá? Só para vocês entenderem por que são esses, só recapitulando. Então eu achei log na base de 1 sobre número de Euler de menos 3 é igual ao log de 1 sobre número de Euler de menos 2 e menos 1. Se você parar para olhar, parece que está correto. Só que é falso, porque a condição de existência do logaritmo numa base z de um logaritmando y é que y ele obrigatoriamente é maior que zero. Você não tem log de um número negativo. Então, basicamente aí, né, dentro desse contexto, dessa condição de existência, essa alternativa ela é falsa. A última forma, essa proposição é falsa, tá? Beleza? Vamos para a próxima proposição lá, para explicar aí, a gente chegar aí ao resultado aí da alternativa correta. Tá bem? Então, essa primeira proposição é verdadeira. Vamos lá. Se x pertence a C mais infinito, então o log de x não está definido. Qual o valor de C? Vamos relembrar o valor de C. O valor de C é 2, tá? Então, x... Então, isso aqui, esse intervalo, eu posso reescrevê-lo como sendo aberto em 2 para mais infinito, né? Isso quer dizer o quê? Que log de x, né? X pertence a esse intervalo, então isso aqui é sempre o quê? Maior que zero. A condição de existência para log de x condição de existência, nesse caso, é que x seja maior que zero, tá? Então, obviamente, ele é falso, né? Ele está definido nesse intervalo, porque a condição de existência é que x é maior que zero. Se eu tenho a partir do momento que C é aberto em 2 para mais infinito, então eu tenho certeza que isso aqui sempre, né, o valor de x sempre vai ser maior que zero. Então isso aqui é falso, ok? Então lembra, ó, primeira verdadeira, segunda falsa, ok? Então vamos para a última proposição. Então lá, o valor de B diz o seguinte: existe um único m pertencente a esse intervalo aqui que vai de menos infinito aberto, ou seja, menos infinito ele não está dentro do intervalo, e até B, que já engloba B, né? No caso B, a gente sabe que é menos 2, então eu posso dizer que o m pertence a esse intervalo, de menos infinito até menos 2. Beleza, então vamos fazer o estudo do comportamento da função se eu colocar os valores de m nessa função. Então, se eu observar essa função aqui, né, a gente já sabe de outras questões, de outros itens, né, a gente já destrinchou isso aqui. F de x é x menos 2 que multiplica x ao quadrado mais 5x mais 6. Se eu substituir por f de m, vai dar, no caso, essa configuração aqui, que é a mesma coisa, só que em vez de x, a gente vai estar enxergando o m, né? Com isso, vou fazer um estudo aqui dessa função cúbica, né? Então, a gente tem o quê? Que, se a gente observar as raízes, que são 2, menos 2 e menos 3 de f de x, então vou ver o comportamento dela à medida que eu vejo os intervalos de valores. Note que os intervalos de valores que vão interessar para a gente vai ser de menos 2 a menos infinito, tá? Mas eu vou fazer um estudo completo aqui. Então, eu peguei aqui a raiz de 2, ou seja, valores maiores que 2, o comportamento de f de x vai ser maior que 0, e menos que 2, o valor de x vai ser
menor que zero, tá? Isso aqui quando eu estou enxergando essa função aqui, né? Na verdade não é f de x todo, é x menos 2. Agora eu vou enxergar essa função aqui, x² mais 5x mais 6. Aí quando eu enxergo ela, eu tenho esse comportamento, né? Imagine que isso aqui é uma parábola, né? Então, entre menos 3 e menos 2, o valor é positivo. E valores maiores que menos 2 é negativo e menores que menos 3 é negativo. Ou seja, se eu fizer o estudo da função aqui, né? E sendo que eu desmembrei em outros termos, né? Então eu vou ver que menores que 2 é menos, né? Aqui é menos mais menos. Aqui, ou seja, valores menores que menos 3, menos com menos, mais. Ou seja, valores menores que menos 3 é positivo. Até a f de x, ou f de m, vai ser positivo. Entre menos 3 e menos 2, ou seja, menos com mais dá menos. Esses valores vão ser, f de m vai ser negativo. E maiores que menos 2, menos com menos dá mais, ou seja, valores maiores que menos 2, eu vou ter que f de m é positivo. E o 2, né, vai ser negativo, ou seja, valores maiores que 2, o f de m vai ser negativo. Mas o que interessa é o intervalo de menos 2 a menos infinito. Então, ou seja, se valores de m menores que menos 3, o f de m é maior que zero. Se ele estiver entre menos 3 e menos 2, f de m é menor ou igual a zero, tá? Então, isso vai acarretar em quê? Pessoal, então essa aqui é a terceira proposição, verdadeiro e falso, questão 57, Rafa 2023. O que ela diz? Está dizendo o seguinte, que 1 sobre o número de Euler elevado a f de m é igual a zero, que para que isso ocorra, existe um único valor de m como solução dentro desse intervalo aqui de menos infinito a menos 2. Ou seja, tem um valor de m que pertence a esse intervalo que vai fazer com que isso aqui dê zero, tá? Vamos lá. Para que isso ocorra, ou não, a gente tem que verificar dois comportamentos de f de m. Então, como eu expliquei para vocês, o estudo da função de f de m, ou seja, coloquei o valor de m em f de x e verifiquei o comportamento dessa função. Fiz o estudo do sinal, né, como já mostrei para vocês, e verifiquei que desse estudo do sinal de f de m ele vai ser maior que zero se os valores de m forem menor que menos 3, ou seja, se os valores de m pertencerem ao intervalo de menos 3 para menos infinito. Então, a gente vai ter que o comportamento de f de m vai ser sempre maior que zero. O que isso vai impactar nessa função? Vai impactar justamente o quê? Se eu pegar um valor maior que zero e como expoente de 1 sobre número de Euler, eu vou ter que esse valor ele vai cada vez ficar menor. Basta você pensar o seguinte, se você pegar 1/3 elevado ao quadrado, daria o quê? 1/9. 1/3 elevado ao cubo, daria 1 sobre 27avos. Notem que nesse exemplo que eu estou dando, o valor do denominador ele só aumenta. Então se você tem um número, né, 1 sobre um número um denominador que só aumenta, eu estou fazendo com que esse número seja cada vez menor, né? Eu estou dividindo mais esse número. Uma coisa é eu pegar 1 e dividir por 4, ou ter 0,25 em cada parte, né? Se eu pegar 1 e dividir por 10, eu vou ter 1/10, né? Então, 1/10 ele vai ser o quê? Menor que 0,25, né? Então, só para vocês entenderem a lógica. Então, quanto maior o denominador, menor vai ser esse número. Por que eu estou falando isso? Quando o f de m é maior que zero, então a tendência desse número é ser cada vez menor. Então, se ele é cada vez menor, a tendência é de fato que ele se aproxime de zero. Se eu pegar um numerador que tende ao infinito, esse número vai tender a zero. É só vocês pensarem, se eu pegar 1/2 e elevar a 10, é 1 sobre 2 na décima. Se eu pegar 1/2 e elevar a 1 milhão,
é 1 sobre 2 elevado a 1 milhão. Então, notem que esse número vai ser muito pequeno, né? Então, a tendência é que ele seja 0,0000 alguma coisa, né? Então, a tendência é que ele tenda a zero, tá? Essa é uma formação aqui importante, tá ok? Então, a tendência, quanto maior esse número, mais ele se aproxime de zero, tá ok? Isso vai ser igual a zero? Não necessariamente. Se o número se aproxima de zero, acontece que ele não é igual a zero, ele é próximo de zero. Então, eu vou ter um número 0,000 alguma coisa, tá? Então, resumindo, não irei ter um único valor de m que seja o conjunto solução dessa premissa, né? Que é 1 sobre o número de Euler elevado a f de m é igual a zero com um único valor de m, né, dentro desse intervalo para que isso ocorra. Não vai existir um único valor de m. O que a gente vai ter são vários valores de m que vão fazer com que essa função ela se comporte de maneira que ela se aproxime de zero, que vai ser só nesse caso, né? Considerando que m pertença a um intervalo de menos 3 a menos infinito. Se a gente, agora, para terminar, né? Se a gente for ver o comportamento da função dentro do intervalo de menos 3 a menos 2, eu vou notar que f de m vai ser menor ou igual a zero. Por que igual a zero? Igual a zero porque menos 2 ele pertence a esse intervalo, né? Apesar de estar aberto, né? Então, ele está próximo de menos 2. Então, a tendência é que esse valor aqui, né, um dos valores seja zero, né, de f de m. E no caso, a função ela vai ser igual a 1. Se for qualquer número menor que zero, ou seja, a gente vai ter um expoente negativo. Se a gente tem um expoente negativo, sendo a base dessa função exponencial um número fracionário, então obrigatoriamente eu tenho que inverter a base, que é 1 sobre e elevado a menos 1 vai ser igual a e sobre 1 elevado a 1, né? Que vai ser e, número de Euler. E se for 1 sobre e elevado ao quadrado, a menos 2, vai ser e, o resultado vai ser e elevado ao quadrado. 1 sobre o número de Euler elevado a menos 3 vai ser e elevado ao cubo. Então, notem que esse número nunca vai ser igual a zero. E muito pelo contrário, vai ser um número maior que zero, tá? Então, resumindo, temos um único valor de m pertencente a esse intervalo que faça com que essa função seja igual a zero? Não temos, tá? Temos valores, né, que vão se aproximar de um infinito, né, valores muito grandes, quando f de m for maior que zero, que vai ser com intervalo de menos 3 a menos infinito, né? Quando m pertencer a esse intervalo, né? Menos 3 a menos infinito, ok? Então, nesse caso, m pertencendo a esse intervalo, a gente vai ter um comportamento de f de m maior que zero, e com isso, né, quando esse valor de f de m aproximar de infinito, os valores vão aproximar de zero, mas nunca serão igual a zero. Então, vão ser vários valores próximos de infinito que vão fazer com que esse valor tende a ser igual a zero. Então, a gente não tem. Então, essa proposição é falsa, tá? A gente não tem um único valor de m. A gente tem vários valores com que vão fazer, estou repetindo para ficar claro. Então, vou ter vários valores com que vão fazer com que o comportamento de f de x seja próximo de zero, mas não igual a zero, tá? Então, como já expliquei para vocês, né? Então, a gente verificou aí que a nossa terceira e última proposição da questão é falsa. E isso vai ter como alternativa a alternativa A, ou seja, as três proposições são falsas, ok? Então é comum acontecer isso nas provas militares, né? A gente está acostumado em ver as provas apenas uma, as três. Aqui acontece das três serem falsas, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que a questão aqui
envolve vários assuntos. Propriedade de logaritmo, função exponencial, estudo do sinal da função, como encontrar raízes de polinômio, divisão de polinômios, que é uma maneira que a gente encontrou aqui de descobrir aqui as raízes, né? E condição de existência de logaritmo, enfim, vários tipos de conceitos, né?